Nós temos Forças Armadas e investimos nelas porque queremos a paz. Enfim, as pessoas têm noção que os militares dos três ramos estão empenhados todos os dias em ações de busca e salvamento, em emergência médica, em ações de prevenção e rescaldo e também combate a incêndios, no transporte de órgãos que são utilizados em transplantes que salvam vidas, em ações de repatriamento de todo o mundo, enfim, de cidadãos nacionais e estrangeiros, em múltiplas missões. Nós quisemos ver qual é o retorno para a indústria nacional. E, portanto, nós sabemos que alguns destes investimentos terão um retorno para a indústria nacional de 100%, noutros casos de 70%, noutros casos menos. O mar é território. Quando se diz que Portugal é um país pequeno, começar Portugal não é um país pequeno, Portugal é um país médio. Claro. E o nosso mar faz de Portugal um grande país, um país muito maior do que outros países ditos grandes. Nisso os Estados Unidos da América também não têm que levar a mal. Se quando nos dizem façam pela vossa vida, nós fazendo pela nossa vida, temos então também a vontade de produzir mais e de comprar mais na Europa. Do ponto de vista conceptual, a defesa hoje é supranacional. O nosso aliado é a NATO. Certo. E o esforço é conjugado. E, portanto, a NATO é uma fórmula ganha, mais do que pelas capacidades de defesa, pela capacidade de dissuasão. Estamos a adaptar-nos a esta nova realidade? Nós não nos estamos a adaptar, Portugal está a liderar. Eu acho que houve um paradigma errado de externalização só a pensar no lucro, de parcelas inteiras de produção, que fizeram com que muitas vezes postos de trabalho nacionais e europeus fossem postos em risco quando não foram extintos. Bem-vindos a mais um podcast para Bom Entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e hoje, para começarmos com esta segunda temporada deste podcast, tenho a honra de ter comigo o nosso Ministro da Defesa, o Dr. Nuno Melo. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Pelo amor de Deus. Eu gostava de começar por perguntar, não é, qual é o estado da defesa em Portugal? Como é que é? Como é que estamos? Bom, eu diria que hoje estamos muito melhor do que estávamos há cerca de 1 ano e meio atrás. Nós demos passos muito significativos neste tempo, desde a tomada de posse, depois das eleições legislativas que deram a vitória à Aliança Democrática, e para que se perceba o número de militares existentes nas fileiras nesse momento era de perto de 24 mil, digamos assim, grosso modo, quando aquilo que o poder político definiu como necessário para o cumprimento das missões dos três ramos das Forças Armadas ronda os 30 mil. E o primeiro problema que foi identificado pelas chefias militares e pelo próprio chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas tinha que ver com esta queda persistente, que já levava mais de 10 anos, pelo que nós percebemos que para se inverter esse ciclo tínhamos que resolver os problemas das pessoas. Podemos ter as Forças Armadas melhor equipadas se os militares não estiverem satisfeitos e se os jovens não virem nas Forças Armadas um sonho de vida que pode ser cumprido, não aderem e não ficam. E, portanto, nós começamos por aumentar salários, aumentar suplementos, atacar outros problemas que estavam igualmente identificados, por exemplo, relacionados com a educação, com a saúde. Educação, em concreto, o que é? Educação de quem? Dos filhos dos soldados? Vamos cá ver. As Forças Armadas são um paralelo da vida, digamos assim. Nas Forças Armadas há universidades. Certo. E há escolas. Tenho dois amigos em duas, em concreto. Temos escolas. Academia Naval e outro na Academia Militar. Exatamente. E temos os pupilos e o Colégio Militar, certo. Onde jovens, normalmente filhos de militares, mas não só, podem estudar e, portanto, são estabelecimentos de ensino que implicam, neles se invista como se investe na dimensão civil. A mesma coisa se diga para, enfim, eu diria que saúde, habitação e ensino eram 3 aspectos nucleares em relação aos quais nós investimos muito. Tivemos em conta a condição militar. As pessoas, talvez muitas não tenham noção, mas a condição militar é um conceito que traduz os sacrifícios que os militares estão dispostos a fazer, se necessário for o sacrifício supremo da vida, por esta opção que é sua, numa carreira que os pode levar a lutar, mas que nós desejamos seja permanentemente em
paz. E por isso nós quisemos dignificar as Forças Armadas, quisemos valorizar essa condição militar e que lá está, também decidimos melhorar e modernizar bens, equipamentos e infraestruturas. Portanto, tivemos um conjunto de ações transversais que fizeram com que, com esta parte termino neste curto resumo, no final de 2024, pela primeira vez ao fim de 10 anos, conseguimos inverter esse ciclo de quebra, quer no recrutamento, quer na retenção. E registramos aumentos no Exército, na Marinha e na Força Aérea. Isso é verdadeiramente notável, que mostra que conseguimos uma relação de causa e efeito. Mas ainda estão longe dos 30 mil, que é o objetivo? O objetivo é caminharmos para esse número que, obviamente, não se alcançará de uma só vez, e por isso é que esta inversão do ciclo tem que acabar por traduzir a prazo uma tendência persistente, consolidada. E aquilo que percebemos é que, apesar da conjuntura, que é difícil, é complicado, o mundo está em guerra. Pois. E, portanto, para um jovem pensar, quer ser militar, enfim, dar este passo nestas circunstâncias, conseguindo nós verificar a inversão de ciclo, eu acho que demonstra bem como realmente na defesa estamos a fazer aquilo que há muitos e muitos anos não era feito. Isso eu acho bastante interessante, mas a verdade, para mim, parece muito claro que nós estamos em guerra, mas é uma guerra muito diferente daquilo do que está a acontecer, por exemplo, neste momento na Ucrânia, quer dizer, mas nós imagino que teremos ciberataques e coisas desse estilo, podemos ter guerra híbrida, daquela sabotagem, no fundo. Nós estamos preparados para esse tipo de guerra, neste momento, em princípio, estamos já a viver. Nós estamos melhor preparados do que estávamos, seguramente. Enfim, com a descrição que é própria das Forças Armadas, há entidades que nas Forças Armadas são dedicadas 24 horas por dia a combater, na área da cibersegurança e da ciberdefesa, com muitos jovens envolvidos. Mas eu imagino que isso atrairia muitos jovens, não é? Porque isso é war games, não é? Quer dizer, jogos de guerra desses. E temos muitos jovens. Não é? Normalmente não se faz alarde, porque, enfim, falamos de áreas que são, por natureza, reservadas, mas de prioridades de defesa, nas quais as Forças Armadas investem muito. Ótimo. E, de resto, o próprio Estado-Maior das Forças Armadas tem uma competência direta a esse propósito. Agora, eu tenho sempre esta perspectiva. Nós temos Forças Armadas e investimos nelas porque queremos a paz. Claro, os militares não estão fechados em quartéis nos 3 ramos. E as pessoas hoje isso é um bocadinho mais nítido do que era há algum tempo atrás. Nós temos procurado também divulgar o que vai sendo feito nas Forças Armadas. Enfim, as pessoas têm noção que os militares dos 3 ramos estão empenhados todos os dias em ações de busca e salvamento, em emergência médica, em ações de prevenção e rescaldo e também combate a incêndios, no transporte de órgãos que são utilizados em transplantes que salvam vidas, em ações de repatriamento de todo o mundo, de cidadãos nacionais e estrangeiros, em múltiplas missões ao serviço da NATO, da ONU, das Nações Unidas, da NATO, da ONU, da União Europeia, Frontex, múltiplas coligações, são instrumentos de política externa impressionantes. Agora mesmo, quando houve esta tragédia em Cabo Verde, o NRP Sines, um navio da Marinha, vinha da Operação Atalanta depois de 4 meses no mar. Os militares estavam a chegar a casa, digamos, e pronto, ficaram-se a dar a volta para ir ajudar o povo cabo-verdiano, e realmente isso foi muito notado e foi muito agradecido também pelas autoridades cabo-verdianas. As Forças Armadas são tudo isto em tempo de paz. Quando nós discutimos, por exemplo, este envolvimento das Forças Armadas na emergência médica ou nos fogos, isso percebe-se porque, com materiais que são duplo uso, e também daí o investimento em equipamentos, nós sabemos que o Estado, através dessas Forças Armadas, das nossas Forças Armadas, pode dar respostas complementares impressionantes. Sempre se fala, periodicamente se fala de que devia-se pegar os militares e pô-los a patrulhar as florestas, em concreto agora por causa dos incêndios. Alguma vez se fez isso? Faz-se? Mas foram perto de 9 mil militares. 9 mil militares a patrulhar as florestas. Mesmo assim temos este incêndio todo. O território mas, enfim, é grande e com muita floresta. Aliás, vamos cá ver, são os 3 ramos das Forças Armadas que estão empenhados nas ações de prevenção e rescaldo, principalmente,
e também de combate, em alguns casos, principalmente com meios aéreos. Mas foi a opção do poder político, depois dos anos 90, basicamente entregar aos civis esse esforço. E aquilo que existia na dimensão pública das Forças Armadas foi-se deteriorando, depreciando, e é importante que se tenha noção de que, quando se combatem fogos, as pessoas, os militares também, têm que estar preparadas e têm que estar devidamente equipadas, porque senão podem morrer. Claro. Todos recordamos, suponho que foi em 1966, salvo erro, estou a dizer de memória, posso me Eu não enganar, recordo que ainda não era que nascido. perto de 50 mil, foi o meu ano de nascimento, coincidentemente, perto de 50 militares morreram, foram cercados pelos fogos e morreram, precisamente não estavam preparados. E se querem meios militares empenhados no que seja, têm que se equipar as Forças Armadas devidamente para esse fim, como são equipadas para outros. Os militares têm que ser treinados e aquilo que fazem, que já é muito, pode ser ampliado. Desde logo no que tem a ver com a Força Aérea. Isso é uma nota que eu deixava, porque é um instrumento que já passa por mim na Defesa Nacional. Nós decidimos, foi já uma resolução minha, que decidiu em Conselho de Ministros a compra de 2 aviões Canadair, bombardeiros pesados, que são utilizados no combate direto aos incêndios, ficarão na Força Aérea, mas o primeiro chega em 2029, o segundo chega em 2030, porque têm que ser produzidos. Na verdade, estiveram para chegar em 2017, porque esta decisão já tinha sido tomada no governo Passos Coelho Paulo Portas, PSD-CDS, era o Dr. Miguel Macedo, Ministro da Administração Interna, e era o João Almeida, Secretário de Estado da Administração Interna, e chegou a ser lançado o aviso para a compra de 2 Canadairs, chegariam em 2017 e em 2018 estariam a combater os fogos. Mas o Partido Socialista depois, como bem sabemos, no tempo da geringonça, cede ao poder e decidiu cancelar o projeto. Aconteceram os incêndios em 2017 e o próprio Partido Socialista no governo percebeu e mudou o rumo e aprovou resoluções que mais tarde visavam a compra de Canadairs. Sucede que o facto de terem cancelado antes teve este custo imenso. Um atraso de 11 anos e 12 anos no combate direto e na aquisição dos equipamentos, porque o que seria feito a partir de 2018 só vai ser feito em 2029 e 2030. Adquiri também, ou enfim, apresentei a resolução que foi aprovada para compras de kits de incêndios que são instalados em bombardeiros, em aviões de transporte C-130, portanto, estamos a falar de uma capacidade de lançar 12 mil litros de água de calda retardante em incêndios, combate direto, esse já a partir de 2026. Em 2026 teremos também helicópteros Black Hawk já empenhados no combate e, portanto, há um caminho que está a ser feito para que se perceba que as Forças Armadas não são pensadas só para a guerra, são pensadas fundamentalmente para a paz. Falaste de modernização, que eles precisam ter os equipamentos certos, etc. Como é que nós estamos em termos de modernização dos meios militares e da indústria de defesa nacional? Bom, como bem sabes, nós decidimos antecipar o investimento dos 2% que estava previsto para 2030 com o PS, primeiro para 2029 e agora para 2025. Isso é outra pergunta que eu vou fazer. A dificuldade não está... vamos cá ver. A dificuldade está em garantir que, tendo em conta a natureza jurídica de lançamento de concursos, tudo aquilo que implica uma grande morosidade, os prazos possam ser cumpridos até 2025, porque não se compram equipamentos militares, mesmo do Peluso, como quem vai a um supermercado. Claro. E, portanto, nós temos que atingir isto em 2025 e, portanto, só o conseguiremos fazer se formos muito profissionais. E aí tive uma dupla preocupação. Em primeiro lugar, junto dos 3 ramos das Forças Armadas, inventariar as necessidades em linha com os alvos capacitados da NATO. Nós temos que modernizar as Forças Armadas e equipamentos para que, desde logo, aquilo que nos é pedido pelos nossos aliados possa ser feito. Não temos que investir em redundâncias, nós não temos que investir, quando falamos da NATO, naquilo que outros países estão a investir, temos que garantir a interoperabilidade, mas desde logo aquilo que tem que ver com os objetivos que estão traçados para Portugal. E o segundo objetivo, enfim, a segunda preocupação que fomos tendo é do envolvimento das indústrias nacionais, da BTID, a Base Tecnológica Industrial de Defesa Nacional, mas não só. E, portanto, nós, dentro dessa inventariação e calendarização de compra e modernização de equipamento e produção, nós quisemos ver qual é o retorno para a indústria nacional. E, portanto, nós sabemos que alguns destes investimentos terão um retorno para a indústria nacional de 100%, noutros casos de 70%, noutros casos menos, e, portanto, nós queremos garantir que Portugal não é apenas comprador, queremos garantir que Portugal investe, que dá retorno para a nossa economia, que através deste esforço se aumentam os postos de trabalho e por isso nós falamos de investimento e não de despesa. E isso enfim, nos 3 ramos, isso vai ser conseguido. Vamos lá ver. Esse compromisso agora é de 5%, não é? Isso parece um bocado... Não, o compromisso é de 2%.
Quer dizer, com a NATO é 3,5... 3,5 mais 1,5. Em coisas de defesa e 1,5 3,5 em mais afins. 1,5 já para depois de 2030, Certo. sendo que vai haver uma reavaliação em 2029. E, portanto, sendo que esse 3,5 mais 1,5, e esse 1,5 não é indústria de defesa direta, não Sim, são sim, eu investimentos sei. na defesa direta, são conexos. Sim, os italianos querem Infraestruturas. construir uma ponte com aquilo, basicamente, entre Sicília e Itália. Infraestruturas, não é? Tudo aquilo que possa ser Sim. infraestruturas e não só, mas Mas não é, mesmo, não é mesmo os investimento. 3,5% parece muito para quem Eu acho que tem gasto muito menos que 2% todos os anos. bem, em Portugal. nós crescemos já muito, estamos próximos já dos 2%. De resto, nós em 2024 ultrapassamos a meta. E vai ser suficiente para uma modernização efetiva O que eu quero dizer é, face aos desafios que estão aí. o que eu quero dizer é, 2% é um investimento grande. Sim. E é um esforço a que o Governo se comprometeu. Mas há uma reavaliação que vai ser feita em 2029. E nós, chegados a 2029, logo veremos se estamos em condições de aumentar esse esforço ou não. Até porque nós demos também outra garantia. Em nenhuma circunstância podemos em causa o Estado Social e em nenhuma circunstância podemos pôr em causa o bom desempenho da economia. E os investimentos na defesa medem-se em percentagem do PIB. E, portanto, se a economia não crescer, nós podemos até aumentar a percentagem, mas o valor real daquilo que é aplicado reduz. E, portanto, temos que ter a lucidez de perceber que tudo o que façamos tem que ser muito bem pensado, executado e com esse retorno. Se me perguntas, mas é suficiente? Bem, eu acho que não há nenhuma área setorial onde se diga que o investimento é suficiente. És professor universitário. Okay. Se perguntarem o que se investe Esse argumento é forte, mas Não de qualquer das formas, enfim, a questão da defesa tornou-se de repente, aliás, por isso é que existem estes investimentos todos, não é? Uma coisa bastante premente, não é? Como estamos a falar um bocado, quer dizer, Portugal já está em guerra, de facto, não é? Portanto, os russos estão a fazer jamming dos GPS, não é? E desviaram agora parece, o avião da von der Leyen. São atos de facto de guerra, não é? Bom, é bom que se saiba que Portugal tem militares em zonas de fronteira e nós tivemos sempre militares em zonas de fronteira a leste com a Rússia do lado de lá, não é? E, portanto, militares altamente preparados, é verdade, mas no âmbito da NATO, sendo que em ações que são de dissuasão e que nós esperemos nunca sejam de defesa pura e dura, não é? Claro. Mas os nossos militares, se é certo que nós, quando falamos de investimentos, tendemos a falar do duplo uso, tendemos a falar dos equipamentos que são usados nas missões civis, de que há pouco falávamos. Claro. Facto é que os militares, se tiverem de combater, também têm de ter os melhores equipamentos que nos permitam sobreviver. E isso é possível no contexto da NATO. O que nos leva de volta à interoperabilidade e aos alvos capacitados. Neste contexto de guerra, com múltiplas frentes. E Portugal, de resto, é responsável pela fronteira atlântica, imensa, e estamos obrigados a ver como é que nós estrategicamente nós estamos numa posição fabulosa, não é? Sim. Fabulosa e de altíssima responsabilidade. Quando diz, mas gastar dinheiro em fragatas custou milhões. Sim, mas o mar é território. Quando se diz que Portugal é um país pequeno, começar Portugal não é um país pequeno, Portugal é um país médio. Sim, e sempre Europa, repudiei o conceito, porque o mar é território, cheio de recursos naturais. Sem dúvida. Portanto, e o nosso temos mar... que defender, proteger e guardar. Claro. E o nosso mar faz de Portugal um grande país. Um país muito maior do que outros países ditos grandes. Mas, para patrulharmos o nosso mar, para exercermos funções que são de soberania, para garantirmos que conseguimos a busca e salvamento sempre que necessário nesse conceito, para vigiarmos os cabos submarinos que depende da economia global, para termos em conta o trânsito de navios de países de destinos muito complicados. Para isso nós precisamos de uma marinha altamente capacitada, como precisamos do equivalente na Força Aérea e como precisamos do equivalente no Exército, porque nós temos também uma fronteira terrestre e as pessoas muitas vezes esquecem o Exército, mas o Exército, as pessoas vivem em terra e por isso este investimento tem que ser nos três ramos, mas tem que ser um investimento que nos garanta tudo isso e nos garanta a defesa se for preciso combater. E nós desejamos que nunca seja preciso combater, obviamente. Mas, enfim, já falamos de uma data de temas e cada um deles dá para problema. Muito, não é? Dá para muito. Mas vamos abordando de uma forma mais ou menos sistemática. Por exemplo, a questão da Força Aérea. Foi suspenso, penso eu, a compra dos F-35 aos americanos. Não sei se não vai foi suspenso decidir porque... ou não, como é que...
Em que pé é que isso está? Vamos ao reequipamento na Força Aérea. Em primeiro lugar, nós estamos a adquirir KC-390, que é um avião de transporte a jato, foi pensado inicialmente para substituir o C-130. Portugal participou no projeto. Quando Portugal entrou no projeto não havia sequer KC-390. Uma grande parte desta aeronave é produzida em Portugal, depois vai para o Brasil para a Embraer, para ser, enfim, terminada lá a construção, mas por causa disso, a venda de cada Embraer rende ao Estado perto de 11 milhões de euros. Acresce tudo aquilo que gravita à volta do KCK em empresas da OGMA, micro, pequenas e médias empresas que estão envolvidas na produção. E isso é de logística, esse avião? É um avião de transporte que também logística. pode ser utilizado em múltiplas outras vertentes, por exemplo, inclusivamente no combate aos fogos, muito embora nós tivéssemos optado pelo C-130. Depois, o Super Tucano. O Super Tucano, houve um investimento de 200 milhões de euros já numa resolução comigo, a Ministra da Defesa, que foi aprovada no Conselho de Ministros. Destes 200 milhões de euros, perto de 70 milhões de euros são investidos em indústrias portuguesas. Porque o que nós compramos é uma aeronave que depois tem que ser reconfigurada para o padrão da NATO. A Embraer, o Brasil não é país NATO, e, portanto, a Embraer, a reconfiguração NATO será feita por nós, com projeto nacional, com indústrias portuguesas, e esses 70 milhões de euros serão investidos nessa reconfiguração NATO, e na venda futura de Super Tucanos, Portugal ganhará pela venda como ganha no KC e na formação de pilotos também, no que tem que ver com os F-16. Para não se achar que esse Super Tucano é um avião de combate, de ataque ao solo e de treino. Certo. E depois, no que tem que ver com os F-35, não foi suspenso porque nunca foi negociado sequer. Ainda não se abriu o processo de substituição dos F-16. Os F-16 são aviões que estão no final do seu ciclo, embora sejam aeronaves extraordinárias, que são utilizadas na Ucrânia e por múltiplos países, de resto revelando muitos sucessos em muitos momentos, mas como todos os equipamentos, a seu tempo terá que ser pensada a sua substituição, e quando tiver que o ser, o dia que o mundo livre apenas será o mercado. Nisso valendo países da União Europeia como os próprios Estados Unidos da América, tudo dependerá das condições, não só condições no que tem a ver com as características da aeronave, mas também o retorno para a economia portuguesa, com a aquisição de um equipamento que levará alguns milhares de milhões. Vários países começaram a hesitar em comprar os F-35 porque, enfim, os Estados Unidos parecem também estar a hesitar no que diz respeito a ajudar-nos a defender a Europa e os países em concreto, não é? E de facto, quer dizer, uma pessoa quando compra um equipamento desses está sujeito às limitações que impõe o fabricante, o país fabricante, não é? Achas que isso é um obstáculo neste momento para a compra dos F-35? Vamos cá ver, pragmaticamente. F-35 é a quinta geração. Sim. E os F-35 têm características que os aviões muito bons fabricados na Europa ainda não têm. Sim. E os Estados Unidos são membros da NATO. Mas isso não invalida que nós estejamos também atentos ao contexto geopolítico e a declarações que são feitas, nomeadamente em relação àquele que é o Pilar Europeu de Defesa da NATO. E para mim, há um facto que para mim é claro. Quando do outro lado do Atlântico, um aliado absolutamente fundamental como os Estados Unidos, que por duas vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial... Para nós, especialmente, que estamos aqui nesta ponta, não é? Não é? Somos o país mais próximo dos Estados Unidos da Europa, não é? Sim. O país europeu mais próximo dos país Estados Atlântico, Unidos. Mas independentemente disso, obviamente os Estados Unidos, eu tenho os Estados Unidos como um aliado fundamental que a história demonstra pelo passado, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se calhar as ditaduras teriam vencido as democracias, não fosse a entrada do esforço norte-americano na guerra, e o facto de serem agora a primeira superpotência, apesar de tudo. Mas aquilo que vai sendo verbalizado pela atual administração norte-americana vai no sentido que a Europa tem que fazer por si. A Europa tem que fazer pela vida, tem uma certa razão também, não é? Tem toda a razão. Mas para que se tem razão, para que sejamos consequentes com isso, nós temos que produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. Nós não podemos reforçar o pilar europeu de defesa da NATO se no final acabarmos sempre a comprar aos Estados Unidos. Porque estamos a prescindir de cadeias de produção, que são cadeias de produção significativas, responsáveis por postos de trabalho e por vencimentos muito acima da média geral, por desenvolvimentos tecnológicos
que são impressionantes. Sabemos como a dita indústria de defesa alavanca muito desenvolvimento tecnológico. Sim. E nós, europeus, temos que ser capazes de o fazer. Temos que reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. E, portanto, nisso os Estados Unidos da América também não têm que levar a mal. Se quando nos dizem, façam pela vossa vida, nós fazendo pela nossa vida, temos então também a vontade de produzir mais e de comprar mais na Europa. Enfim, não estou a dizer que se tem que ver exatamente com os F-35, Claro, mas tem que ver com muitos outros equipamentos que neste esforço de modernização me levam a olhar preferencialmente para o pilar europeu de defesa da NATO, para os países europeus da NATO e só depois para o resto do mundo. Agora, de facto, quer dizer, para Portugal, quer dizer, nós sempre tivemos como nosso primeiro aliado a Inglaterra, porque era a potência marítima por excelência, e nós somos uma potência marítima, se quisermos chamar assim. E os Estados Unidos são, de certa forma, o sucessor da Inglaterra, parece-me a mim, nesse aspecto, que são a potência marítima principal. Parece-me lógico que, de facto, a nossa defesa se apoie bastante nos Estados Unidos, e como se apoia na Inglaterra. Não é? Quer dizer, eu costumo dizer que nós não podemos apoiar a nossa defesa na Espanha, não é? Porque das duas uma, ou são eles a atacar-nos, ou quem nos atacar já passou por cima deles. Portanto, não, digamos, não serão a melhor ajuda, não é? Eu diria que, vamos cá ver, do ponto de vista conceptual, a defesa hoje é supranacional. E por isso... Não basta um, não é? Não basta um. O nosso aliado é NATO. Certo. E o esforço é conjugado. Eu não consigo pensar na defesa com foco num país apenas, porque sei que nós só temos alguma possibilidade no atual contexto geopolítico de enfrentar, se for o caso disso, outras superpotências ou potências em enorme ascensão, se funcionarmos em bloco e através desta fórmula que na NATO garante o maior tempo de paz no continente europeu de que há memória. O facto é que desde o final da Segunda Guerra Mundial, salvo conflitos ocasionais, nós vivemos em paz. Isso, nas gerações antecedentes dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, não acontecia nada. Não acontecia nada. E, portanto, a NATO é uma fórmula ganha, mais do que pelas capacidades de defesa, pela capacidade de dissuasão. E claro que a NATO, enfim, se a NATO venceu a Guerra Fria sem disparar um tiro, isso aconteceu porque a NATO era política e operacionalmente forte, investiu-se na NATO. Quando se dá a paz como uma realidade perpétua e se desinveste na NATO, achando que nunca mais teremos que entrar em guerra, portanto agora é só tempo da componente social, isso leva-nos às circunstâncias atuais de termos que fazer tudo à pressa, porque desinvestimos e o passo tem que ser muito maior. E, portanto, defesa é NATO e aquilo que nós temos que fazer é no contexto da NATO, ou seja, ter em conta os alvos capacitares, aquilo que é definido também para Portugal, esperando que nunca tenhamos de combater, porque se fizermos este esforço, desejavelmente a NATO continuará a ser um fator de dissuasão, porque por muito que outros cresçam e sejam hoje fortes, certamente olham para a NATO e têm noção que não que é a NATO fácil. Não é uma potência porque são muitos países, mas do ponto de vista a mim preocupa geral é uma potência militar. Não é? Preocupa um pouco o facto de serem muitos torna mais difícil tomar decisões muitas vezes, não é? É verdade, embora... Como na União Europeia também, quer dizer, a Alemanha, as potências do eixo, enfim, na Segunda Guerra Mundial, as potências do eixo eram 3 e o mundo livre era feito de muitos mais. Sim. E apesar de tudo, enfim, o eixo foi derrotado e esse mosaico foi capaz de se coordenar, muito alavancado pelo esforço de guerra norte-americano e pela capacidade... Eu acho que, se isso é verdade, o mundo livre tem também vantagens sem dúvida, que outros não têm. A luta para preservar as nossas liberdades é um fermento poderosíssimo. Nesse aspecto temos a Ucrânia como um exemplo, não é? Impressionante. Que é impressionante, não é? Em muitos aspectos, enfim, mas já lá iremos, mas nessa guerra da Ucrânia, precisamente, uma das coisas que se nota é tanto a Ucrânia como a Rússia estão a alvejar infraestruturas críticas de energia, de comunicações,
não é? Como é que nós estamos preparados para defender isso aqui em Portugal? As nossas infraestruturas com ataque? Bem, quer dizer, se calhar se tiver ataques é o mais provável que possam acontecer a curto prazo, não é? Não estou a ver muito... Eu acho que nós estamos a trabalhar conjugadamente para que isso não suceda, não é? Nós só nos podemos preparar para a guerra não a desejando nunca e, portanto, apostando numa capacidade de dissuasão que é o nosso primeiro propósito. O que está a acontecer na Ucrânia, como em todas as guerras, não se evita, até porque tem que ver com perspectivas civilizacionais que manifestamente não nos juntam no mesmo patamar à Rússia. Não são apenas infraestruturas críticas. A Rússia destrói todos os dias alvos civis, cidades, enfim, aquilo que não tem nenhum contexto de guerra é por terror. Mata homens, mulheres, crianças indiscriminadamente e também aos militares. Ora, nós achávamos que depois da Segunda Guerra Mundial isso não aconteceria, isso não voltaria a acontecer, mas acontece. Nós vemos na Ucrânia uma repetição de muito do que sucedeu na Segunda Guerra Mundial e só não vemos tropas russas em força no terreno porque a Ucrânia tem sido capaz, são uns heróis realmente, lutam pela sua liberdade, há pouco comentávamos isso, têm sido capazes de resistir. Mas nós temos que, isto ajuda-nos a ter noção de que se algum dia esse conflito maior sucedesse, as regras, enfim, Genebra, a Convenção de Genebra, não sei se seria contar pouco, levada à letra pelos nossos inimigos, esperemos que não por nós, por nós porque, enfim, nós não temos que ser iguais a eles, antes pelo contrário, não é? Temos que marcar a diferença nesse aspecto concreto. Isso de marcar a diferença faz, enfim, pensar noutra coisa, que é a educação para a defesa, não é? E a cultura estratégica que deveríamos ter, se calhar, nas nossas escolas. Não é? Fala-se aí dessa disciplina de cidadania, que é, para dizer no mínimo, polémica, mas... no mínimo. Mas enfim, não se devia procurar fomentar uma cultura de defesa nas escolas? Exatamente, e é por isso que já neste contexto da legislatura, nós, ainda no governo que caiu e agora neste, que tomou posse, nós estamos a investir muito naquilo que é um referencial para a educação, que resulta de um protocolo que é celebrado entre o Ministério da Defesa Nacional, Educação, escolas e autarquias, para que os temas relacionados com a defesa, desde muito tenra idade, sejam levados a essas escolas. E para que o primeiro contacto de um jovem com a Defesa Nacional não suceda no dia da Defesa Nacional, quando, enfim, já estão com todas as ideias formadas. Conheço bastantes jovens ou deformadas. Que se riem bastante desse dia, o que é uma pena. Pronto. Quer dizer, poderia ser levado mais a sério, não é? Mas, quer dizer, portanto, não me parece complicado pedir a militares com formação apropriada irem às escolas e darem algumas aulas desta disciplina. Por exemplo, não sei. Mas é exatamente isso que está a ser feito e há várias escolas. De resto, estivemos aqui em Braga. Fomentar um pouco um patriotismo, não um nacionalismo nefasto, digamos, mas um patriotismo saudável era importante, não é? Sim. Eu estive aqui em Braga num dos dias da Defesa Nacional, no nosso magnífico Regimento de Cavalaria e curiosamente, enfim, a acreditarmos nos estudos que são ali divulgados, a esmagadora maioria dos jovens tem uma boa opinião do Dia da Defesa Nacional. Ótimo. E acha que é importante. O problema é que isso acontece num estadio já tardio nas suas vidas, quando as mentalidades estão formadas e as convicções, muitas vezes distorcidas, vão sendo sedimentadas. E é por isso que o contacto com as Forças Armadas, com a defesa, tem que ser de tenra idade e não apenas com o foco naquilo que é a guerra, mas principalmente naquilo que é a paz. Sim, naquilo que é de tarefas todos os dias cometidas às Forças Armadas, de que os jovens não têm noção e que mais tarde os podem levar também a optar pela carreira militar. Há pouco dias, com razão, falavas dos temas mais tecnológicos, não é? Ciberdefesa, cibersegurança ou outros. Sim. É verdade, se de miúdos tiverem noção que se faz nas Forças Armadas esse propósito, o que não se faz muitas vezes no plano civil, isso também é muito apelativo. Tem que saber. Aí o ensino da história é fundamental, não? Pelo menos a mim, quer dizer, a história de Portugal é absolutamente extraordinária. Quer dizer, poucos países podem gabar de ter uma história como a nossa,
muito poucos mesmo. E isso haveria de ajudar bastante as pessoas também, não? Os alunos a esse patriotismo saudável que eu acho que devemos ter. Eu cumpri serviço militar na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, e depois dei instrução no Regimento de Cavalaria 3, em Estremoz. E, enfim, na Cavalaria temos por patrono o Mozinho de Albuquerque, que lá dizia: Portugal é terra de soldados. O professor Adriano Moreira mais tarde repetiu com muita eloquência para que, enfim, para ilustrar a realidade de um país que, se não fossem esses soldados, não teria nascido, e se não fossem esses soldados, não teria subsistido. Dentro e fora, no pleno estrito da nossa realidade continental, a um império que já tivemos, enfim, e a territórios que hoje vamos ainda, em que hoje vamos ainda tendo influência. Toda essa afirmação da Portugalidade, da língua, da história, dos costumes, todo este contexto que hoje junta povos, foi possível por causa desses soldados que estiveram sempre lá, na gênese da nação e da sua defesa. Também, diria. Militares. Militares, muitas vezes. Nos nossos navios iam militares, só não havia força aérea, não é? Há episódios. Aliás, o nosso chefe de Estado-Maior da Força Aérea diz uma coisa engraçada, que é, enfim, se o Camões existisse Força Aérea, nos Lusíadas teria um novo canto só também dedicado à Força Aérea. Mas pronto, ao tempo não existia. Na altura. Outra questão, outra lição, digamos, da guerra da Ucrânia, a importância da logística e dos estoques. Quer dizer, a Ucrânia está a pôr em xeque uma boa parte dos ataques russos, precisamente porque sistematicamente bombardeiam a logística deles e, portanto, não conseguem ter as armas, etc., suficientes para lançar ataques significativos. E, por outro lado, os estoques, porque, ao mesmo tempo, vê-se que as bombas, digamos, as munições esgotam-se com uma rapidez extraordinária. Isto é um problema que parece que até os próprios Estados Unidos já começam a sentir um pouco esta falta. Não é? Como é que nós estamos preparados para isso? Temos estoques? Essa é uma... Ou é demasiado técnica a pergunta? Não. Essa é uma lição também da história. Muitas vezes, grandes vitórias aconteceram por causa das preocupações da logística, não apenas pela dimensão estritamente bélica. Enfim, é sabido, nas invasões napoleónicas, na Península e em Portugal, tropas napoleónicas foram derrotadas precisamente por problemas de logística, porque... Enfim, e seguramente na invasão da Rússia, não é? Rússia, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, enfim, a logística é hoje um dado adquirido em qualquer cenário de guerra. Aquilo que nós fazemos, afinal, Portugal tem reservas em diversas áreas, mas o que estamos a fazer é também, consistentemente agora, a investir para garantir substituição de equipamentos em número suficiente para, neste padrão que é nato, estarmos à altura daquilo que nos é pedido. Mas, enfim, quando se está em guerra, preocupações que se tenham, os estoques são sempre poucos, não é? Poucos e finitos, não é? E o que temos que fazer tem que ser feito, insisto, a pensar na paz e tendo em conta as nossas possibilidades, não é? Agora, nesta questão da logística, pois da ideia que os americanos têm uma logística fantástica e os europeus não têm quase nada, não é? Portanto, estão bastante limitados. Se quisessem fazer sem os americanos uma operação de grande dimensão, não tinham as capacidades logísticas para fazer isso. Não sei se é assim. Eu também, eu não sou um especialista, isso são coisas que olhe eu ouvi. Para países como o Reino Unido, a França, mesmo a Itália ou Espanha, nós estamos a falar de países que são potências industriais e a reconversão da produção para uma determinada realidade, se for necessário, também se faz com alguma celeridade. O facto é que agora está-se a investir muitíssimo mais do que se investia antes em defesa e os resultados vão sendo consistentemente alcançados. A União Europeia, desde logo, não viveu uma economia de guerra. A Rússia
tem uma economia de guerra. Claro. As realidades não são comparáveis. Nós não desejamos entrar em guerra. Estamos a preparar para, se um dia tivermos que enfrentar essa guerra, termos condições que há pouco tempo atrás não tínhamos. Mas em 2025 estamos já muito melhor do que estávamos em 2023. E o caminho vai sendo feito. Claro que desejável era que o conflito na Ucrânia terminasse, que a Rússia pudesse ser derrotada e que o mundo entrasse num paradigma de normalidade por mais um outro ciclo. Décadas, não é? Mas nós não, infelizmente os desejos não fazem a realidade e temos de ter o pragmatismo suficiente para se continuar este caminho, mas lá está, sem pôr em causa a economia, sem pôr em causa o Estado Social. Aquilo que são os grandes padrões de civilização da União Europeia não podem ser questionados apenas porque de repente há hoje uma realidade que se impõe que tem que ver com a guerra. Não podemos esquecer tudo o resto, não é? Os romanos costumavam dizer: se vis pacem, para bellum. Sim. Se quiseres a paz, prepara a Prepara guerra. Prepara para a guerra. E é isso que se põe que temos que fazer. Agora, nós que estamos aqui assim neste canto da Europa, que faz a ponte com os Estados Unidos, não faria sentido termos um centro logístico militar, digamos, aí, que pudesse receber de retaguarda, digamos, não é? Que pudesse receber os reforços e o apoio dos Estados Unidos e depois distribuí-lo para onde fizesse falta, na Europa ou na África ou algo assim? Eu confesso que eu volto àquilo que há pouco, enfim, dizia que tem que ver com o que eu acho é prioritário, que é o do reforço do Plano Europeu de Defesa da NATO. Mais do que aquilo que possa vir dos Estados Unidos, eu estou muito focado em garantir que a Europa e Portugal, desde logo, entram num esforço de produção que nos permita reforçar o Pilar Europeu de Defesa da NATO. É nisso que eu acredito. Os Estados Unidos, eu acredito que estão lá, se necessário for, e estão lá porque são membro liderante da NATO, independentemente de deslocarem o seu pêndulo estratégico para o Indo-Pacífico. Hoje a China é uma grande preocupação dos Estados Unidos da América. Quando dizem, Com razão, quando não é? dizem Também Europa, devia ser nossa, mas... mas quando dizem a Europa tem que fazer mais por si, é porque a preocupação neste momento dos Estados Unidos está no Indo-Pacífico. Pronto. E nós temos que fazer mais por nós realmente, independentemente do que possa vir dos Estados Unidos, e nomeadamente na sequência deste repto do Presidente Trump sobre aquilo que os Estados Unidos fornecerão para que os europeus possam comprar. Eu quero é garantir que os europeus também produzem para que possamos comprar na Europa, porque de outra forma nunca estaremos a par, percebe? Ou seja, há um desfazamento entre a retórica e a praxis, não é? Porque depois temos na retórica temos que fazer mais por nós, mas depois no negócio os Estados Unidos vendem e nós compramos. E aí não há transparadigma, não pode ser. Claro. Outro tema, drones, inteligência artificial, não é? Isso muda muito o paradigma da guerra. De repente nós temos sistemas que são extremamente baratos, comparado com o habitual, não é? E que destroem coisas muitíssimo mais caras do que eles, não é? Nós estamos a adaptar-nos a esta nova realidade? Nós não nos estamos a adaptar, Portugal está a liderar. Portugal partiu para a realidade dos drones nas dinâmicas de guerra antes da maior parte do resto do mundo. Isto é verdade. Eu estive no corta-chapa do logístico, enfim, Dom João II, na Damen, que é uma empresa holandesa, mas na Roménia. Este porta-drones, eu diria, num desenho para as pessoas terem na cabeça, eu diria que era um porta-aviões para drones, porta-drones. Mas isso é fomos os primeiros. Navio, com isso. Navio. Fomos os primeiros e neste momento são muitos os países que noutras partes do mundo querem replicar aquilo que é um projeto português, porque os portugueses, os nossos engenheiros navais, participaram no projeto do Dom João II. Entretanto, depois disso aconteceu a guerra na Ucrânia. E o foco é tido nos drones e Portugal, no que tem a ver com isto, começou antes. Do mesmo modo na indústria. Hoje há indústrias portuguesas que dão cartas no mundo, até que a Ever é mais conhecida. Nós investimos muitos milhões de euros numa iniciativa no Reino Unido para a compra de drones que, enfim, parte deles são utilizados na Ucrânia e os drones são produzidos em Portugal pela Takever. Há várias outras empresas, da Beyond Vision, há muitas outras que produzem drones ou componentes e desenvolvem drones, pelo que, enfim, nós nisso, devo dizer, realmente damos cartas e é um exemplo que pode ser feito
a muitos outros níveis. Do mesmo modo, já agora, os 3 ramos das Forças Armadas investem em drones, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. E mesmo no que tem a ver com patrulhamento, no que tem a ver com, por exemplo, marinha, drones subaquáticos, de superfície, aéreos. Se for ao REPMUS, o REPMUS é hoje uma iniciativa que, sendo toda virada para este tipo de tecnologia, tem participantes do mundo inteiro. Acontece em Portugal por causa disto. O Exército investe em drones e, enfim, investe e em parceria com universidades, em parceria com empresas. A Força Aérea, por natureza, também. Nisso damos cartas. Fantástico. E a inteligência artificial já estará a ser introduzida nestas, nestas coisas? Muitos projetos nos 3 ramos com inclusão de inteligência artificial. Voltando um pouquinho atrás, quando nós falamos destes 2, 3% de investimento, ou 5%, que for, isso está incluído projetos de investigação com as universidades, por exemplo, uma coisa que me diz mais ou menos respeito. Claro que sim. Não é? Quer dizer, é uma oportunidade para as universidades, é uma oportunidade para as universidades de se candidatarem a projetos. É uma oportunidade, digo até mais do que isso. É muito frequente naquilo que tem a ver com investimentos e, nomeadamente, com deslocações ao estrangeiro, levarmos representantes da indústria portuguesa, das micro, pequenas e médias empresas e também de algumas grandes empresas que nós queremos ajudar a promover no ciclo produtivo. Aconteceu recentemente em Itália, onde, perante gigantes da indústria como a Leonardo ou a Fincantieri, para falar do ar e do mar, vários empresários portugueses, alguns também da nossa região, tiveram a oportunidade de, perante as administrações dessas empresas e de outras italianas, dizerem o que fazem, para que elas próprias possam entrar nesses ciclos de produção. Bom, só que aquilo que eu defendo e aquilo que estamos agora a começar a fazer é que nestas deslocações vão também os representantes das principais universidades portuguesas que se dediquem à investigação, desenvolvimento, que tenham uma grande componente tecnológica, porque se, por exemplo, aqui a Universidade de Minho desenvolve produtos que depois são aproveitados pela nossa indústria, têxtil, vestuário, calçado, tantas outras, em parceria às vezes com outras entidades, como o CITEV, ou por si. Isso vale, quando queremos investir nas indústrias de defesa, necessariamente para as indústrias de defesa, e por isso é um dos projetos que eu tenho neste momento a ser concretizado, é a certeza de uma delegação de diferentes universidades que, dependendo da tipologia da iniciativa que vamos ter noutros países ou cá, possam acompanhar a delegação e elas próprias mostrarem aquilo que está a ser feito, que é do melhor que se faz no mundo, não há dúvida nenhuma. Sim, quer dizer, acho que para as universidades essa é uma boa oportunidade, embora não é fácil escolher. Um dos pontos que, por acaso, me diria mais respeito nesse aspecto é sensores, de facto. Sensores é uma coisa mais da minha área, embora eu sou físico teórico, portanto faço os cálculos para aquilo, não produzo o dispositivo propriamente. Agora, mudando um pouquinho de tema, que pontos fracos é que têm as nossas Forças Armadas? Mas, eu sou totalmente parcial, nem sequer sou agnóstico. Sou totalmente parcial. Eu diria que as nossas Forças Armadas não têm pontos fracos, no sentido com que têm, fazem o melhor que conseguem. Mas eu acho que se tivesse que optar por um handicap, digamos assim, eu diria houve um desinvestimento de muitos e muitos anos que faz com que agora o esforço seja muito maior para chegarmos ao sítio onde temos de estar. Certo. Esse é o grande problema. Desinvestiu-se tanto que chegamos a um ponto em que, de facto, há equipamentos que estão obsoletos, a recuperação tem que ser muito rápida, esse investimento tem que ser muito acelerado. Mas nós estamos, neste momento, à altura desse desafio. Estamos a dar passos de gigante e eu acredito que no curto prazo, se formos capazes, do ponto de vista do lançamento dos concursos, dos planos de aquisições e do planeamento, de fazermos tudo aquilo que temos no cronograma, digamos assim, as coisas vão correr bem. Mas eu diria que esse é o maior handicap. Nós temos de ter uma grande... E depois, enfim, há outras áreas que me preocupam muito.
não são muito tradicionais na defesa, mas já tem que ver com a minha circunstância. Eu acho que cada ministro, cada membro do governo transporta consigo as suas circunstâncias. Eu sou muito ligado às questões do património e da cultura. Eu acho que um povo que despreza o seu património seguramente não está à altura do seu legado, mais ainda numa nação tão antiga como Portugal. E nós sabemos que as Forças Armadas são legatárias de um património imenso, de fortes a mosteiros, a baterias de costa, a edifícios que são absolutamente únicos, e essa preocupação de recuperação desse património, que por seu lado deve ser colocado à disposição das pessoas, musealizado ou para visita, tem que acontecer. E por isso eu diria esse também um lado isso também pior. Implica muito investimento. Muito investimento, né? Mas e por isso é que eu quero apostar muito na Secretaria de Estado da Cultura. Não, lá está, eu acredito na rentabilização dentro das Forças Armadas. Como é que pode ser feita a rentabilização? Só não está muito à espera, quer dizer... Fazendo, é muito simples. É muito simples. Se tem na sua propriedade mosteiros, castelos, monumentos realmente muito impressionantes, tem duas opções. Tem, mas estão fechados e não rendem, geram despesa porque é preciso conservá-los, ou naquilo que não tenham uma dimensão operacional, naquilo que não tenham uma utilização direta pelos ramos, pode ser esse património colocado à disposição das pessoas através de um verdadeiro turismo militar que eu quero lançar para que a rentabilização aconteça dentro. Porque é que qualquer pessoa em Inglaterra, na França, em tantos outros países, alguns deles muito mais novos do que Portugal, para visitar um forte, para visitar um mosteiro, paga qualquer coisa que ajude à sua conservação, e em Portugal tudo há de ser simplesmente gratuito e depois não há recurso nenhum para o manter. Ora bem, o turismo militar é gerador, e nestes países que lhe referi e noutros, de grandes volumes de receita. Portanto, essa rentabilização pode acontecer dentro, gerando aquilo que depois tem que ser utilizado na manutenção desse património, está a ver? E isso eu acho que deve ser feito. Vou-lhe dar um exemplo já agora paradigmático. Os aposentos reais do rei Dom João VI. Eu sou um admirador do rei Dom João VI, acho que naquele momento da história foi um rei muito importante em Portugal e no Brasil. De resto, os brasileiros estão agora a nascer muito para o conhecimento do rei Dom João VI. Os aposentos reais do rei Dom João VI estão num edifício que é do Exército, no Colégio Militar, enfim, tem a Igreja da Bem-Posta, e contigo à Igreja da Bem-Posta tem os aposentos reais, que estavam fechados. Na verdade, no quarto onde morreu o rei Dom João VI estava uma cadeira de um guarda, porque a seu tempo a GNR teve também ali parte do seu aquartelamento. Está fechado. O que eu decidi fazer com as chefias, desde logo, e disso partilhando essa visão, que logo acolheu o chefe de Estado-Maior do Exército, aquilo que nós fizemos foi, com recurso a PRR, recuperar os aposentos reais, recuperar a Igreja da Bem-Posta, que é um local absolutamente maravilhoso, que eu acho que Portugal inteiro devia conhecer, interiores e fachadas. Depois os aposentos reais vão ser musealizados e, obviamente, a igreja essa é visitável. Isto é um exemplo de que eu acho que deve ser reproduzido em muitos outros casos, porque não só mantém o património, mas principalmente garante que esse património, sendo depois visitável, gera receita que pode ser utilizada na sua preservação. E estás a considerar a possibilidade de passeios numa fragata ou num F-16 pagos por turistas? Não tanto. Há guerra que é da guerra e há cultura que é da cultura, não invalida. Enfim, por exemplo, o Crioula navio, estou também a tentar, juntamente com o Ministério do Ambiente, encontrar recursos para a recuperação do Crioula, que neste momento está em estaleiro, não navega. O Crioula, por tradição, é um navio que está colocado, sendo da Marinha, à disposição das pessoas, e desde logo dos mais novos, que têm ali o seu primeiro contacto com o mar, e até do ponto de vista enquanto escola, digamos assim, é um outro exemplo de um equipamento que sendo recuperado, fica também ao serviço das pessoas. Olha, ameaças relevantes para a defesa de Portugal. Eu acho que as ameaças são globais. E por isso eu diria que as ameaças que nós neste momento temos são ameaças ao mundo livre. Sim.
E por isso o desafio é também de todo esse mundo livre, e daí é importante ser desta coordenação de esforços do Habitanato e dos nossos aliados para, se nos tivermos de defender, o fazermos conjuntamente. Eu acho que, do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista militar, do ponto de vista daquilo que são as nossas obrigações presentes, enfim, nós somos uma fronteira externa da União Europeia, não é? E somos uma fronteira importante desse mundo livre. E por isso nós temos também que ter a capacidade de, nessa nossa área que é de soberania, desempenharmos as nossas funções, investindo também nisso. Ameaças, uma ameaça que é permanente tem que ver, por exemplo, com os cabos submarinos. Os cabos submarinos atravessam o nosso mar, a economia global depende destes cabos submarinos, são uma ameaça. Mas a Marinha e a Força Aérea estão lá a patrulhar e sempre atentas ao fluxo, ao trânsito, para garantir que desejavelmente nada acontece, não é? Mas nada é definitivo e, portanto, ameaças existem. A defesa a defesa de uma fronteira, para além de mais tão vasta, acontece porque há uma ameaça no sentido de que a fronteira pode ser permeável. Não é permeável se nós estivermos à altura daquilo que é o nosso desafio. E por isso estamos a investir. Mas ameaças há sempre. A nossa dependência tecnológica e industrial externa é uma ameaça? Hoje tudo acontece em parcerias, eu diria, na maior parte das vezes, transnacionais, não é? Portanto, nós somos parcelas de produção que acontecem noutros países, que por seu lado também investem na produção daquilo que também vai acontecendo em Portugal. Nós temos é que garantir que, no que tem que ver com a defesa, estamos a potenciar a economia, estamos a ajudar ao fortalecimento de empresas existentes, ao nascimento de outras empresas, para que essa interdependência seja isso mesmo, recíproca. Ou seja, nós dependemos de outros que também dependem de nós, num ciclo produtivo que acaba num bem que, desejavelmente, nós vendemos e compramos. Dei há pouco o exemplo do KC, é isso mesmo, quer dizer, a tecnologia é também nossa, mas o avião acaba produzido no Brasil, mas durante todo esse ciclo de produção, grande parte dele acontece em Portugal. Nós estamos dependentes da tecnologia deles, mas eles estão dependentes da nossa tecnologia. A OGMA, por seu lado, que é uma empresa do Estado, mas também de capitais privados, salva no tempo do outro Ministro da Defesa, foi o Dr. Paulo Portas, a OGMA estava falida, hoje é um milagre económico e facto é que repara e trabalha com as principais marcas da aeronáutica à escala global, dos principais motores, da mais alta tecnologia e, portanto, outros países estão dependentes daquilo que a OGMA faz, como está dependente também da tecnologia que vem dos outros países. Esta interdependência, desde que seja do mundo livre, é que é a palavra-chave para mim. Isso é preciso garantir, não é? Pois, porque se externalizamos essa tecnologia ao ponto de externalizarmos o conhecimento na sua concepção e depois ficarmos dependentes da produção externa, do mundo que muitas vezes não é livre. Isso é que a questão aí é um bocado por aí. Quantas peças chinesas é que estão nas armas portuguesas, por exemplo, não é? Quer dizer, não sei se alguém já nos Estados Unidos fizeram há uns anos atrás, resolveram, vamos verificar em todo o armamento que há nos Estados Unidos, se aqui há peças que são fabricadas pelos chineses, por exemplo, em concreto. Sim, como vimos. E aqui a probabilidade é bastante elevada. Como é sabido que em mísseis utilizados na guerra na Ucrânia pelos russos se encontra componentes feitos na Europa, não é? Pronto, mas isso eles aproveitam-se tudo. Aproveitam tudo, mas é mercado negro, digamos, não é? Mas eu acho que há um caminho, há uma inversão que não se consegue de um dia para o outro. Eu acho que houve um paradigma errado de externalização só a pensar no lucro, de parcelas inteiras de produção, que fizeram com que muitas vezes postos de trabalho nacionais e europeus fossem postos em risco quando não foram extintos, apenas porque se fabricava fora, nomeadamente na China, na Índia, no Paquistão, aquilo que, sendo mais barato, depois teve uma consequência do ponto de vista económico, levando a uma dependência que hoje é tida como perversa. Eu recordo que era eurodeputado e levei, isto vale nessa lógica conceptual, levei a discussão no Parlamento Europeu, enfim, eu bati-me contra a abertura do mercado têxtil, na altura, o mercado europeu ao Paquistão. Porquê? Porque nós sabemos que temos uma indústria têxtil em que se investiu muito, altíssima
tecnologia de grande capacidade, mas que tem que concorrer em regras iguais e leais. Quando fora não tem os mesmos custos, com os custos ambientais, custos sociais, quando não pagam os mesmos impostos, quando muitas vezes até uma economia que é de Estado, é impossível que as nossas indústrias possam competir. Mas recordo-me que houve eurodeputados de outros países, recordo particularmente de uma senhora mais à esquerda, sueca, que dizia, bom, isso a culpa é de Portugal que ainda tem indústria têxtil. Essa indústria de vão de escada, que explora mão de obra e explora seres humanos e coisa assim. E eu ficava a olhar para a senhora, de facto, na Suécia já não há indústria têxtil, mas não tenho a mínima noção de que há indústria têxtil em Portugal. Ora, isto para dizer o quê? Que nós temos que conseguir combater estes preconceitos, temos ao mesmo tempo que inverter esse ciclo, que resultou de uma opção de muitos e muitos e muitos anos para voltarmos a trazer para a Europa, lá está, reforçando o pilar europeu de defesa, aquilo que durante demasiados anos tem estado fora. Isso levará ao crescimento das empresas que temos, ao nascimento de novas empresas e a uma recuperação de tecnologias que externalizamos e mal. Eu acho que isto vale do têxtil como para as indústrias militares. Os componentes ou os bens podem, no final, no mercado, ser um pouco mais caros, porventura. Mas quantos empregos é que isso não significa? Quanta receita é que isso não traz para o Estado? Ou seja, o fator lucro não pode ser uma questão quase dogmática que prevalece sobre tudo o resto. Porque há consequências do investimento no nosso espaço nacional e no espaço da União Europeia e no mundo livre, que vem a vantagem dos nossos povos. E eu acho que, olha, apesar dentro da loucura desta guerra que vivemos e que eu espero se extinga e não se agrave, pelo menos essa mudança de atitude e de paradigma pode ser uma coisa boa. Os próprios Estados Unidos estão neste mesmo chips que eram feitos em Taiwan. Neste momento, os Estados Unidos estão para fabricá-los, claro. Estão a fabricá-los e investidores asiáticos estão a investir nos Estados Unidos. Eu acho que isso é lúcido. E é certo e é inteligente. Deve ser possível fabricar as coisas em Portugal, por exemplo, ou na Europa, de uma forma lucrativa, que não é? Portanto, claro que sim. Sem ter que recorrer a outras coisas. E de qualquer das formas, não podemos transformar a Europa num espaço de consumidores apenas, não é? Exatamente, por um lado, e por outro, quer dizer, concorrer com países que não dão as mesmas condições que nós, de facto, é claro. Um tiro no pé. Olha, Nuno, muito obrigado. Acho que vamos ficar por aqui, não é? Muito obrigado. Até à próxima, então. Muito obrigado. Gostei muito da conversa. Igualmente.